Boa tarde a todos. Meu nome é Eliane Cristina Venuti Scrilo, componente curricular História. Tópicos a serem trabalhados na aula de hoje: reinos e sociedades africanas e o crescente fértil. Subtópicos: Egito Antigo, povos mesopotâmicos, hebreus e fenícios. Objetivo da nossa aula hoje: identificar e compreender aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais nas diferentes formas de registro das sociedades antigas. Pergunta: é possível o desenvolvimento de civilizações com organização social, cultural, política, religiosa, desenvolvimento de escrita e de leis para os primeiros povos que surgiram? Bom, essa pergunta nós vamos responder durante a nossa aula. Onde surgiu a primeira civilização ou as primeiras civilizações? Crescente fértil, região localizada entre o Oriente Médio e o Norte africano. Recebeu esse nome por dois motivos: formato da lua crescente e o solo fértil, possibilitando a agricultura, criação de animais, o transporte, a pesca e também três importantes rios nessa região: Tigre e Eufrates na Mesopotâmia e o rio Nilo no Egito. Pelo fato de diversas civilizações se desenvolverem ali, ficou conhecida como o berço da civilização. Continuando, pessoal, se tiverem alguma dúvida, por favor. Vamos falar sobre o Egito Antigo. Seu desenvolvimento está diretamente ligado ao rio Nilo. Graças ao rio, foi possível o desenvolvimento da agricultura, transporte, comércio, a sedentarização. Lembrando que antes das primeiras civilizações surgirem, predominava o nomadismo, uma das principais características da pré-história, onde as pessoas não tinham moradia fixa. Agora, com o desenvolvimento da agricultura, as pessoas podem morar e se fixar no mesmo lugar. Como surgiram as primeiras civilizações, como surgiram os primeiros povos do Egito? São os nomos, que são pequenos reinos independentes com reis que se chamavam nomarcas. Com o tempo, esses reinos foram juntando e formando reinos maiores. Se formou assim no Egito, o Alto Egito ao sul e o Baixo Egito ao norte. O rei Menés dominou o norte e juntou os dois reinos, tornando um só reino, e o primeiro faraó. Iniciava-se assim a era dos faraós no Egito Antigo. A história política do Egito está dividida em três períodos, que é o Antigo, o Médio e o Novo Império, ok? Bom, ainda sobre o Egito, vamos falar um pouquinho sobre a sociedade. Pouca mobilidade social, ou seja, as pessoas que nasciam em uma determinada classe social, elas permaneceriam assim ao longo da vida. Sobre a pirâmide social egípcia, nós temos no topo o faraó, responsável por todas as terras do Egito. Ele era como se fosse o dono de todas as terras. Ele também era chefe militar, ele era juiz, entre outras funções muito importantes. Depois tinham os escribas, os militares, os sacerdotes. E essas pessoas, elas faziam parte das camadas privilegiadas da sociedade. Depois nós temos os camponeses, os artesãos, os trabalhadores que faziam aquele trabalho pesado. Essa era a maior parte da sociedade e também responsável pelo pagamento de impostos. E aí também tinham os escravos. Eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em diversos deuses e construíam grandes templos em homenagem a eles. Outra coisa que chama muita atenção é sobre a religiosidade dos antigos egípcios, que é a crença na vida após a morte e o desenvolvimento da técnica da mumificação. Para viver no outro mundo, o corpo precisava ser preservado nesse.
e aí o desenvolvimento dessa técnica, ok? E aí depois disso também tinham a construção das pirâmides, que inclusive hoje a construção das pirâmides, da esfinge, hoje inclusive é uma das 7 maravilhas do mundo. Depois nós temos então a Mesopotâmia. O que significa Mesopotâmia? Terra entre rios. Por quê? Ela fica entre 2 rios, Tigre e Eufrates. Seus territórios foram dominados por diversos povos. Desenvolveram um dos primeiros sistemas de escrita e também o sistema de cidades-estados. Cada cidade tinha o seu próprio sistema de governo, sua própria cultura, religiosidade, enfim, elas eram cidades independentes umas das outras e algumas até guerreavam entre si quando necessário. Bom, falando sobre os sumérios, segundo historiadores, foram os inventores da escrita e da civilização, com várias cidades independentes como Ur, Uruk, entre várias outras. Depois nós temos os acádios, governaram por um curto período de tempo, muitas rebeliões internas. Depois nós temos os amoritas, que o principal rei foi um homem chamado Hammurabi, conhecido como Império Babilônico. Hammurabi foi o responsável pelo Código de Hammurabi, baseado na lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Esse império enfraqueceu com a morte do rei. Depois nós temos os assírios, que era uma sociedade militarizada, com um exército profissional. E depois nós temos os caldeus, conhecidos como neobabilônicos, construíram o segundo império babilônico ao conquistar a Mesopotâmia. E aí depois nós temos os persas, que após a morte do homem chamado Nabucodonosor, que foi ele quem comandou os caldeus, o povo foi conquistado pelos persas então, ok? E aí temos um pouco sobre a sociedade e o poder na Mesopotâmia. A política era um privilégio masculino e hereditário, contrário do Egito, onde as mulheres tinham liberdade para as mesmas funções dos homens, inclusive a função de faraó. Então, a política mesopotâmica era hereditária, passava de pai para filho. A sociedade era rigidamente hierarquizada. Primeiro, no topo da pirâmide estava o rei, depois os sacerdotes, daí os nobres, daí os militares. Depois vinham os comerciantes, os escribas, os artesãos e depois falando um pouquinho sobre a economia, que era baseada na agricultura, pecuária, comércio e artesanato. Depois nós temos os hebreus e os fenícios. Os hebreus, com a sua história aí de várias mudanças, saíram da Mesopotâmia como nômades e foram para o Egito, onde foram escravizados, voltaram para a Mesopotâmia e começaram a prática da sedentarização. E depois temos os fenícios, conhecidos como o povo do mar, formando cidades-estados, se baseava nas negociações marítimas. Bom, pessoal, agora eu vou passar uma atividade para vocês. Vamos trabalhar agora com pesquisa de imagens, vídeos, curiosidades e leitura. E depois, uma produção de texto sobre tudo isso, ok? Lembrando ainda que temos algumas imagens. Temos aqui o Rio Nilo. Aqui, a imagem das pirâmides do Egito. Aqui, uma pequena imagem da organização próximo ao Rio Nilo. Aqui nós temos a imagem de um corpo mumificado, inclusive que está lá no Cairo, capital do Egito, no museu. E aqui nós temos a esfinge, uma das 7 maravilhas do mundo. Pessoal, terminando a nossa aula, tenham todos uma boa tarde.